Daiane, deixa eu... Fica ali do lado delas, Tom, por favor, para você entrevistá-las. Você disse que essa história de que eles foram atrás... Você estava assistindo agora lá ou não? Sim. Você viu que ele carrega essa culpa? Sim. Até hoje. Você disse que essa história é fantasiosa, que ele não precisa se sentir culpado porque a culpa não foi dele. Não, ele é uma vítima, ele não foi culpado de nada. Não foi culpado de nada. Não foi culpado de nada. E aí eu falei, será que você não está ouvindo uma outra história? Você teve 2 irmãos que foram levados, mas era uma outra história. Você mora em que bairro? Capão Redondo. Capão Redondo. Foi lá que tudo aconteceu? Sim. Na década de 90? Sim. Foi lá que tudo aconteceu? Foi. A Gabriela não lembra porque ela era menor. Era bebê. Você tem quantos anos hoje? 23. 23. Então você estava nascendo. Você estava nascendo quando eles foram levados. Então sua mãe estava grávida. Eu nasci em 95. 95. Quando eles foram levados, eu não fazia mais parte dessa família. Eu fui adotada por outra família. Por uma família próxima deles. Ah, você foi adotada? Sim. A sua mãe, o que aconteceu? Ela entregou para adoção? Não, o meu avô me entregou para minha mãe que me criou hoje, que ela convivia no meio da família. Aí ele me entregou para ela. Eu fui criada por outra família. Quando eles foram entregues, eu já não estava mais lá. Mas depois você soube da história? Sim, minha mãe sempre me contou, sempre me deixou ciente da história. Meu Deus. Eu perguntei para você, o Tom falou, e eu perguntei isso para você. Precisava do exame de DNA? Não. Você disse que não. Não. E a gente não deixou vocês se encontrarem. Porque só com o exame de DNA. Muita gente em casa está agora fazendo a seguinte pergunta. Cadê a mãe? Porque ele queria encontrar a família, mas ele fala também da mãe. O que aconteceu? A Maria, ela vai fazendo a tradução. O que aconteceu com a sua mãe? Minha mãe faleceu. Faz muito tempo? Isso. O que aconteceu com a sua mãe? Se ela não quer contar, sabe? Não, se você não quiser, se você não quiser contar, não se preocupe. Minha mãe faleceu. Faleceu. Depois eu converso com ele. A data? Que ano? Que ano 97, foi? 28 de outubro de 1997. Então foi meses depois, caso seja a mesma história, meses depois que eles foram levados. Sim. Que história, hein? Renato Lombardi, entra aqui, por favor, entra aqui. Que história. Não, é incrível, né? Porque não dá pra contar antes, pra gente depois contar um pouco mais dessa história, que eu tô querendo saber rápido disso. Bom, o Glauco, que é da clínica que fez, ele disse que é o seguinte, esse exame, ele é conclusivo. Não há dúvida. 100%, né? Esse é 100%. Não há dúvida. O resultado que aparece aqui, não tem 50% de chance de ser, 50% de chance de não ser. Quer ver? Eu vou até dar uma olhada aqui, vou falar pra você. Pra você ter uma ideia, não é 100%. Não é 100%. Mas o resultado, ele é 99,99% sim ou não. Então não vai ter uma dúvida, vocês não vão sair daqui, será que é a minha irmã? Vocês vão sair daqui, será que é mesmo o meu irmão? Ou é ou não é? Não é isso, Glauco? Corretíssimo, isso mesmo. Não tem dúvida. Ou é ou não é. Então você que está chegando agora, deixa eu aproveitar. Tem muita gente assistindo a gente. Você que está assistindo a gente nesse exato momento, o Tom Bueno trouxe hoje aqui a história do David e do Denis, 2 irmãos brasileiros que foram levados na década de 90 para a França, foram adotados por um casal. 23 anos se passaram, esses 2 meninos cresceram, estudaram, foram bem criados, têm uma família maravilhosa e os pais, que são esses que aparecem aí, como chamam os pais? O papai e a mamãe, como é que eles chamam? Chama Claire.
Claire E Laurent. e Laurent. Ele é o Laurent, ela é a Claire, o pai e a mãe do David, do Dennis, que incentivaram eles. Falaram, vamos atrás, vamos acertar as contas com o passado, não tem problema. E aí eles vieram pra cá e ele trouxe uma intérprete, que é a Marie, que está aqui, fazendo esse trabalho maravilhoso. A Célia, que é a advogada que pegou essa história e se envolveu de uma maneira como se fosse um filme, de correr atrás mesmo. E aí a Fabiola Lima, que é a nossa produtora, a nossa pauteira, trouxe essa história pra gente. Então, chegou a hora da gente saber. Esses meninos que foram levados do Capão Redondo pra França, com 3 e 4 anos, eles foram adotados por uma família francesa. Carregaram com eles, 23 anos, a informação de que eles foram atrás da mãe e se perderam. O David carrega essa culpa com ele até hoje. Ele queria pedir perdão. Porque ele queria pedir perdão para a mãe, por que ele fez isso? E aí, quando a gente exibiu essa reportagem na semana passada, uma família do Capão Redondo se levantou e disse, nós somos a família dele. Apareceram essas duas moças dizendo que são irmãs do David. Falou, não precisa de DNA. E ela disse, ô Gotino, ô Tom, já pode falar pra ele que ele não tem que carregar culpa nenhuma com ele. Porque a história não é essa. Ele não tem culpa nenhuma. Ele não foi atrás da mãe, não foi ele que induziu ao erro. Eu vou contar pra ele a história real. A Daiane e a Gabriela vieram aqui, contaram essa história e falaram que não precisava disso. Mas eu olhando aqui, eu falo pra vocês, vocês são irmãos. É o final feliz de uma história maravilhosa. Acabou o pesadelo, como disse ela. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.